Se a gente fosse compilar tudo isso em um propósito único, qual é a razão social da minha clínica? É você realmente conseguir. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Olha, no mercado corporativo, principalmente no mercado de vendas, a gente tem o hábito de falar que nós realizamos sonhos. Qualquer segmento. Eu vendo carro, eu vendo serviços, eu vendo produtos, não importa. A gente sempre diz que realiza sonhos. Claro, todos os negócios que vendem algo para alguém com certeza podem sim realizar sonhos. Porém, existem coisas que têm um impacto muito grande na nossa vida, que mudam a nossa história, transformam a nossa história, e eu posso dizer que sou uma das pessoas que tive a vida transformada em função do serviço que esses nossos convidados dirão que fazem. Quando a gente pensava naquilo que a gente gostaria, a gente enxergava algo, e eu estou fazendo um pouquinho de suspense, tá? Porque eu quero que vocês conheçam sobre aquilo que eles fazem. Mas quando a gente sonhava com algo que a gente queria, a gente não imaginava a magnitude do que seria depois de pronto. E isso só aconteceu em função do carinho e a dedicação de profissionais extremamente dedicados e compromissados com o nosso sonho. E não só com o nosso sonho, porque muitas vezes o que a gente sonhou se tornou pequeno perto daquilo que nós realizamos. Então não é um compromisso com o nosso sonho, mas sim um compromisso com o nosso futuro. E eu quero, com muito prazer e muita alegria, apresentar para vocês dois grandes profissionais que fazem parte dessa história, que são a essência dessa história, que é a Luciana e o Jonatas. Eles são proprietários da Minha Clínica Arquitetura, pioneiros na arquitetura para a saúde e especializados na economia da experiência. Já são mais de 10 anos realizando sonhos e transformando vidas de dentistas, de médicos, e são 2.000 clínicas, até hoje já montadas. Vocês vão conhecer essa história a fundo e em detalhes com esses dois grandes profissionais que estão aqui comigo, Luciana e Jonathan. Prazer, viu? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra para mim poder convidar vocês dois e a gente ter esse momento de troca, de interação, falando sobre algo que para mim marcou minha vida e marcou a minha história, e vocês marcaram tantas outras, né? Então, eu quero ouvir detalhes sobre qual história vocês contam dessa história, dessa empresa. Adriano, é um grande prazer estar aqui hoje. Para a gente é a realização de um sonho. E a gente pensar que tudo isso começou lá atrás, quando a gente saiu de uma empresa que a gente era sócio. A gente era sócio, não. Nós éramos funcionários lá na Dental Kramer. E tudo começou numa mesa na cozinha de um colega nosso. E naquele momento a gente nunca imaginou que hoje ia estar aqui, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. E pra gente é a realização de um sonho. É uma honra. E essa introdução até me emociona, na verdade, porque saber que a gente realizou um sonho, eu sei que a gente realiza todos os dias, mas ouvir da pessoa que se realizou é assim, não tem preço. É ser um objeto, né? É você ser o objeto da realização. Que a gente falou uma vez, na verdade, numa mensagem de final de ano que a gente sempre faz, que é a propagação do bem, né? São sonhos que realizam sonhos. Vocês tinham um sonho de ter a clínica de vocês, e muitas pessoas vão ter o sonho de ter sua saúde, seu sorriso transformado. Então é a propagação do bem. E essa pessoa também vai fazer bem para outra pessoa. Isso é muito legal. E muitas pessoas trabalharão conosco, também realizarão seus sonhos pessoais através desse trabalho. Então, no fim das contas, a profundidade das realizações são infinitas. A gente não tem ideia do que vai acontecer quando a gente termina uma empresa, termina uma clínica. A gente estava comentando isso, inclusive, que por a gente viver nosso sonho, a gente consegue realizar outros. Porque viver a arquitetura era o meu sonho desde novinha. Hoje já vou fazer 50, mas desde novinha era o meu sonho a arquitetura. Então eu vivo o meu sonho. Talvez por eu viver meu sonho, muita gente eu sei que trabalha com o que não gosta, porque precisa do dinheiro, etc. Mas a gente não, a gente vive o nosso sonho. Nós trabalhamos o nosso sonho. Talvez por isso é tão fácil realizar o sonho das pessoas para nós. É muito natural. E a gente vinha falando disso esses dias, né, a respeito. Exatamente. Não é um trabalho, né? É uma diversão. Muito bom. Agora eu quero conhecer um pouquinho mais da individualidade para depois a gente ir para o coletivo. Como é que vocês chegaram até essa empresa? Luciana, vamos começar por mim. Eu sempre fui funcionária. Só que daquelas funcionárias que fica 5 anos numa empresa, 6 anos na outra,
nunca me vi empreendendo, nunca me vi proprietária de nada. E um belo dia, eu saí dessa última empresa que eu fui funcionária, tinha 5 anos, e esse dia alguma coisa falou para mim, não, agora você não vai mais ter patrão. Só que não tinha o menor sentido, não tinha marketing digital na época, não tinha mentor, não tinha nada, algo, tinha Deus. E minha irmã mandou um post do Facebook assim, procura arquiteta para fazer projeto de uma clínica. E caí na Dental Cremer. Era um projeto de uma clínica. Eles estavam me testando. Só que quando a gerente da época, que hoje é uma das minhas melhores amigas, me entrevistou, era minha chefe, ela falou, você tem que falar com o presidente. Por favor, vem de novo. Aí eu, nossa, por causa de uma clínica. Eu não estava entendendo a dimensão. Veio o presidente. Aí o presidente falou, parou, não quero projeto. Eu quero um setor, monta pra mim. Eu, o quê? Tipo, como assim montar um setor? Eu vim fazer um projeto. Aí ele, não, você vai montar um setor? Aí essa minha amiga comentou, não, eu tive um insight, eles querem tudo, eles não querem só os insumos, os equipamentos, eles querem projeto, eles querem tudo. E eles sabem que é uma coisa específica. Eu nunca tinha escutado falar em RDC 50/02, que é a resolução federal, que normativa todas as clínicas. E eu, mas como assim? Vocês me chamaram para um serviço? Eu não quero... Ele falou, não, eu falei, mas eu não quero mais ser funcionário. Só que aí a oferta foi irrecusável. Não dava para recusar. E montei o setor. Nisso eu conheci o Jonatas, que veio para engenharia e planejamento. Exatamente. Eu cheguei depois da Luciana, né? Porque quando eu cheguei, a Luciana estava montando ali o departamento e tudo. E a minha história começa um pouco antes, como da Luciana. Eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, que é de honrar. Eu quero muito honrar os que vieram antes de mim. Então, assim, eu sou a primeira geração depois da migração de nordestinos para São Paulo, dos anos 90, 80. E eles lutaram muito, batalharam muito. Então, eu sempre quis honrar essa história. E meu pai sempre me ensinou que você precisa empreender. Meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe sempre empreendedora. E eu tinha esse latente dentro de mim. Mas eu não encontrava oportunidade, assim como a Luciana também não encontrava. Eu fui convidado para ir para a Dental Cremer para, inicialmente, coordenar o departamento de orçamento. Mas ali chegando, percebi, engenheiro, né? Percebi algumas dificuldades ali de planejamento. Vinha todo dia na minha mesa da palpite. E aí eu comecei a me envolver ali com o departamento da Luciana e em pouco tempo eu estava coordenando o departamento de planejamento que envolvia orçamento, marketing e arquitetura. Foi aí que a gente se conheceu, né, inicialmente. Isso. Trabalhando ali como funcionários. E pela Kramer, né, ela ser uma empresa de insumos, de venda de insumos, ela estava se arriscando com o departamento de arquitetura, que envolve muito serviço, é muito gratificante, mas envolve muito passivo. Então a Kramer, ela vendia insumos, ela basicamente trabalha com commodities, né? E estava ali com o departamento de arquitetura que fazia obras e clínicas no Brasil inteiro. Isso começou a gerar um certo problema para ela, no sentido de que você tinha poucos detalhes para arrumar, mas isso gerava uma demanda que não fazia sentido para ela. E ela decidiu que iria encerrar esse departamento. E aí foi o nosso baque, né? A gente pode dizer que foi o nosso dia D. Foi uma demissão em massa, assim. E nesse dia, foi o nosso dia D, né? Que a gente fala que é o dia da virada. Porque a gente viu ali aquele desespero das pessoas ali no departamento, porque era uma coisa que ninguém esperava, não tinha sido anunciada. E ele fez essa demissão em massa do nosso time. Naquele momento, eu e a Luciana, a gente não tinha sido dispensado. Mas a gente tinha um compromisso com aquelas pessoas. Eram muitas pessoas, o departamento era muito grande. Até pelo nosso posicionamento de chefe, né? Eles esperavam de nós alguma justificativa. Eles confiavam na gente. E aí a gente tinha que fazer uma coisa. Adriano, nesse momento, eu escrevi num post-it. Minha clínica, arquitetura, alguma coisa assim. Era minha clínica, acho que minha odontoclínica, alguma coisa assim. Odontoclínica. Que seria a nossa empresa. Eu levantei o post-it, a Luciana sentava de frente comigo e falei, Luciana, vou abrir uma empresa. Você vem comigo? A Luciana falou, vou agora. Eu nem pensei. Falei, vou. Só fiz vou. Vou. Nem ele esperava. Tipo, vai. Eu já fui
fui lembrando da minha irmã, o post do Facebook, eu indo pra fazer um projetinho e virar Mega Blaster Chef e criar tudo aquilo, e uma proposta de recusar. Eu falei, não, tem coisa aí, eu vou. Na verdade, era bem, Milésimos de segundo, né? na verdade, era bem recusável, né? Porque era uns. Era aquilo. A gente ainda tinha um emprego, mas a gente tinha um propósito, né? E aí a Luciana aceitou ali na hora, e aí foi meio que no impulso. Mas no outro dia, como a gente disse inicialmente, a gente estava na casa do nosso colega, na cozinha, entrando em contato. Entrei em contato com a Kramer mesmo, para fazer uma reunião como empresário já, para fazer uma proposta. Olha, vocês acabaram com o setor de arquitetura, mas A gente vai tocar pra vocês. vocês têm um passivo, e vocês precisam que alguém resolva isso. E eles queriam. E a gente fechou nosso primeiro contrato no primeiro dia de empresa nova. E é muito gratificante, é emocionante lembrar, né, Lu? E, de qualquer forma, eles ficaram indicando muito a gente. Então, a gente foi pioneiro. Hoje, eu acho ótimo que tem curso para arquiteto da área da saúde, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende na raça, a gente na dor, que foi muito sofrimento com a estrutura que a Kramer não tinha, a gente teve que criar. Então, eu acho legal que hoje tem mais pessoas. Nós fomos os pioneiros, mas tem mais pessoas hoje. Então, tem mais pessoas aprendendo, mais pessoas ajudando. Eu vou ficando mais feliz. Até porque já eu me aposento, né? Não aposenta nada. E não foi fácil, Adriana. Assim, parece que quando a gente fala... A gente foi lá no primeiro dia e já fechou um contrato, mas não. Ali era só o começo das batalhas. Vale reforçar um ponto. Não existe linearidade no empreendedorismo. Muitas vezes a gente pensa que eu vou tomar a decisão de empreender e as coisas elas vão acontecer numa velocidade porque eu já vi um método, porque eu acompanho um mentor. Apliquei técnicas. Só que, olha que engraçado, olha a volta que a vida deu para que vocês se encontrassem. Entrou como uma CLT, tudo bem que numa outra posição, mas entrou como uma CLT. Exato. O Jonathan entrou logo na sequência, e aí esse processo de amadurecimento do relacionamento entre vocês aconteceu para que essa sociedade durasse 10 anos. Talvez se vocês se encontrassem numa conversa de bastidor ali, não teria essa química, essa união. Até falei na entrevista da semana passada sobre comunhão. É diferente de uma amizade só, mas uma comunhão. Sim. Existirá conflitos, existirão pontos de divergência, porém... Nós somos pessoas muito amigas de todo mundo da empresa. A gente nunca foi de panelinha. A gente sempre foi amigo de todo mundo, tanto eu quanto você. Eu e a Luciana, na empresa, a gente se conectou rápido, porque quando eu comecei a dar pitaco, isso é muito meu mesmo de... Sempre, desde sempre. Exatamente. Tentar buscar soluções para problemas, né? Estrategista, sempre. E mesmo no primeiro momento não tendo autoridade sobre o departamento da Luciana, ela me recebeu muito rápido e viu ali que meu objetivo era ajudar. Então isso já fez com que a gente ali trabalhasse junto e casasse muito bem a energia. E o Jonas é muito fácil de lidar. É uma pessoa muito calma, dificílimo, a gente nunca brigou, né? Não. Nunca discutimos nesses 10 anos. Discutir, sim. Eu acho que isso, hein? Não, mas eu acho que tem que ser assim, apenas. Nada além disso, né? Porque são complementares, né? Eu olho muito mais estrategicamente, meu olhar é muito mais planilha, técnico, e a Luciana é sentimental. Eu sou muito. Isso às vezes atrapalha. Tem que ter a visão mais racional do Jonatas. Às vezes não tenho a visão concreta dos fatos e mais emotiva. Ela camufla um pouco, né? Mas isso é bom porque as pessoas, elas fazem por amar. Elas fazem por amar a Luciana. Então elas se movem, elas buscam. Muitas vezes, tá meio complicado, mas se a gente não fizer, a Luciana vai ficar triste, ou se a gente não fizer, vai decepcionar a Luciana. E eles fazem, em muitas reuniões, eles já me falaram isso. Não, a gente quer pela Luciana, a gente gosta da Luciana. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Tem um livro, né, que é o Comece pelo Porquê, que mostra ali... Exato, que mostra como o casamento de sócios é importante para a empresa, né? Uma pessoa tem a visão e a outra tem a técnica. E quando você consegue casar a visão e a técnica, você consegue dar motivo, você consegue ter um porquê e você consegue avançar. Isso é muito forte lá na empresa, né? E um entende muito bem o outro, sabe? Então, se eu explico o porquê
O Jonas não fica me questionando. Ele sabe que não foi por mal, mesmo que alguma coisa que pode ter prejudicado de alguma Sim. forma, mas ele sabe que não foi por mal. E o maior qualidade dele que eu vejo assim, nunca julgo. Por exemplo, às vezes o erro é meu, e aconteceu alguma coisa, e teve algum problema, e o erro foi meu. Acontece, não sou Jesus. Nunca, nossa, mas você errou, agora a gente vai ter que fazer isso, vamos ter tal e tal problema porque você errou. Nunca, ele sempre fala que como a gente errou, vamos marcar com as consequências. Mesmo que eu falo, fui eu que errei. Ele, não, foi a gente que errou. Exato. Isso eu gostaria de te agradecer, sócio. Não, é porque a gente tem uma máxima que só erra quem faz. Só erra quem faz. Então, a gente está fazendo, então a gente está se expondo, então a gente está tentando algo novo. E é normal, né? Quando a gente começa a crescer e buscar fazer coisas diferentes, você começa a se ampliar, né? Você começa a tomar conta do espaço. E quando você toma conta do espaço, você começa a se deparar com os obstáculos, você começa a derrubar, você começa a fazer coisas que antes você não fazia. Tá aí um ponto muito importante, e esse vale o reforço para quem nos assiste. Inclusive tem um livro que fala muito sobre isso, que é o Mindset, que ele fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. E ele trata o mindset fixo como pessoas que não aceitam os erros. Porque, na verdade, o erro é um sinal de eu devo parar, eu não devo fazer, eu não devo continuar. E o mindset de crescimento o erro é um processo de aprendizado. Faz parte eu errar para continuar crescendo. E é óbvio, né? Com 10 anos, 2.000 clínicas, já... Na verdade, mais de 2.000. Mais de 2.000? Já Mais de ultrapassou 2.000. faz um tempinho, na Já verdade. passou de 2.000? É que ele não atualizou os dados. Mais de 2.000 clínicas. Imagina você prestar um serviço como esse, que tem tantas variáveis, e não acontecer nenhum erro. Sim. Vai acontecer, Vai. irão acontecer vários. Porém, isso pode servir como um processo de reforço da identidade da cultura, mostrando que a gente está preparado para converter esse erro em soluções e pensar em formas inovadoras de construir melhor as próximas, ou não, vamos parar. Então eu queria muito ouvir essas primeiras clínicas, os primeiros trabalhos que foram feitos, talvez tenham sido muito fáceis e super tranquilos, ou talvez tenham sido desafiadores. Como foi esse começo da jornada? O nosso começo, ali, quando a gente começou ali, ter realmente o nosso rosto a tapa, né? A cara a tapa, foi bem desafiador. Foi bem desafiador. Porque não é o projeto pelo projeto. Você tem, primeiro, o sonho de uma pessoa na sua mão, e ela está contando com você, e geralmente é a primeira clínica dessa pessoa, ela trabalha mais 15, 20 anos, e esse é o momento dela. Ela vai pegar todas as suas economias e vai aplicar ali e vai tentar. E vai começar a empreender. Então, já tem todo esse medo. Só que são muitas frentes envolvidas. Você tem um projeto, você tem a vigilância, você tem empreiteiro, você tem marceneiro, você tem marmorista, e essas pessoas têm funcionários e têm dinâmica. E nesse começo foi muito complexo tentar Alinhavar tudo. Fechar, porque o cliente ele não consegue buscar no mercado. Ele não tem referências nenhuma. E esse tipo de mão de obra, no Brasil, a gente tem um hiato muito grande entre o conhecimento operacional e o técnico. O técnico no Brasil não difere né, dos Estados Unidos, por exemplo. Você tem ferramenta para tudo, você tem técnica para tudo. Aqui é muito empírico. Então, o pedreiro ele aprendeu com o pai, que o pai ensinou. Então, não tem muita técnica. E isso foi um grande problema para a gente no começo, principalmente educar essas pessoas a executar e tentar entender que elas fazem parte de um processo, de um sonho. Fazer entender que o ajudante ele faz parte de um processo muito maior. Isso foi um grande desafio. Hoje, os nossos parceiros, eles conseguem passar essa cultura para as pessoas que estão trabalhando com elas e avançar. Mas no começo foi muito complicado, Adriano. E lembrando que nesse começo era o começo. Ou seja, né? Agora tem cliente que já contratou a gente 4 vezes. A gente brinca com a doutora Elisângela, né, de Napoleão Bonaparte, que ela foi conquistando o prédio inteiro. Exatamente. Já contratou a gente inúmeras vezes. E lá era o começo, você realmente era a primeira vez com aquele cliente que juntou 20 anos. Meu Deus do céu. Isso é uma coisa muito legal, Adriana. A Luciana tocou num ponto muito importante, que é
nesses 10 anos, a gente fazer parte da história, a gente vê o crescimento de doutores que começaram assim, com uma Sala. salinha de 30 metros quadrados, foi lá e um ano depois estava com uma sala de 60, depois de 80, 100, 150 e pegou o andar inteiro. Outros doutores que tinham ali os seus 50 metros quadrados e hoje tem um espaço gigante com auditório, dá curso e tudo mais. São vários assim, casos que a gente olha assim e fala, nossa, a gente estava lá no começo. E a gente está agora também, porque eles chamam a gente de novo. Isso é muito gratificante. Muito, muito. Isso é muito legal. De todas as clínicas, claro, fazendo justiça, porque cada uma tem uma história específica, cada uma tem uma identidade específica, mas dentre tantas, teve alguma que marcou muito a história de vocês? Alguma que, não, esse aqui foi um ponto para a gente muito importante, talvez de transformação, de desafio, ou emocional mesmo? Você quer falar de uma? Eu posso falar. Fala, ver se eu concordo com você. Tá. Eu acho. Posso falar primeiro? Pode. A doutora Elisângela me marcou por essa trajetória dela de sempre crescer e cada vez e sempre contratar a gente e sempre confiar na gente. Então foi pequena e o vizinho saiu, ela pegou, aí o outro saiu, ela pegou, a gente deu esse apelido para ela dá risada disso, né? Isso me marcou porque eu não tinha dimensão da minha dimensão. Ela começou a me mostrar a nossa dimensão, eu acho. Sim. No segundo ali, daí no terceiro, nossa, né? E aí ela, uma profissional conceituada, já tem umas 4 pessoas que ela indicou, inclusive, né? Que vem do curso, que faz curso com ela. E eu acho que ela me marcou bastante nesse sentido. E você? Doutora Elisângela, queremos você aqui, viu? Para contar a sua história. Qualicorp. Inclusive, a gente tem discípulos da doutora Elisângela É fazendo verdade. clínica aqui em Alphaville. Quem que é mesmo? Doutora Larissa. A doutora Doutora Larissa, aqui na Alameda. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Que o engenheiro Almir tá com a obra. É isso aí. É discípulo da doutora Elisângela. Discípulo da doutora Elisângela. Então, pra você ver, eu nem tava me lembrando desse detalhe. Pra mim, assim, o que me marcou bastante, dentre tantas histórias, assim, a Gabi Giro. A doutora, é que a gente chama de Gabi Giro, mas é a doutora Gabriela Giro. Ela também, assim, ela é uma doutora que há uns 5 anos, eu acho, né, Lu? A gente fez a primeira clínica dela. E o interessante, não esquece de contar o detalhe. Teve um probleminha no projeto, ela ficou muito brava e hoje a gente é muito amiga. E a doutora Gabriela Giro, ela tinha uma clínica de 50 metros quadrados e hoje a gente fez a última clínica dela, eram quantos metros quadrados? Nossa, tem 150 metros. 150 metros quadrados e tudo, e a outra clínica, esse aí foi muito legal também. E doutora Rebeca também, eu acho muito legal, pelo conceito da dificuldade. Porque ela tinha uma casa antiga, era uma casa de, acho que 4 andares. Nossa, tinham 4 andares, elevador. Ali foi bastante desafio. Doutora Rebeca, pelo desafio. Era uma casa antiga, quase tombada, né? O imóvel quase tombado ali. E 4 andares, uma super clínica. Que eu achei muito legal o projeto, o conceito romano que o nosso time de arquitetura fez. A gente fez uma fachada totalmente moderna, que é o que a maioria dos profissionais de saúde gostam. ACM, LED, iluminação, que é a modernidade. Mas não era ela. Daí eu falei, peraí, agora corta aí para o meu passado, um pouco mais passado, de especialista em arquitetura religiosa. E eu trabalhei muito tempo para uma associação católica, também 10 anos. E aí eu falei, vou usar aquele estilo de fachada. Aí a gente fez uma fachada, não era tanto, que a deles era gótica, claro que eu não cheguei a tanto, mas usei os mesmos elementos em EPS, que são molduras que podem ficar do lado de fora, né? E aí a gente fez uma fachada neoclássica. Nossa, a fachada ficou... Fala, ficou toda a clínica, né? O conceito toda, sim. Mas a fachada que foi mais neoclássica, a parte de dentro ela já gostou de uma modernidade. Mas fora não refletiu em nada ela. O legal é que vira um marco ali no bairro, na região. Ficou muito legal. São essas 3. Essas marcaram. Tem um ponto importante falando sobre identidade, né? Vocês têm a identidade, tanto de marca, de posicionamento,
Mas sempre foi assim? Vocês já começaram com essa ideia, nesse formato? Teve uma outra identidade antes? Eu acho que ele vai ter que te contar uma história. Vai. Isso é uma coisa interessante, porque a Luciana, ela é muito apegada. E ela é apegada à proteção, assim. Ela gosta de proteger todo mundo, todo mundo. E, inicialmente, quando eu convidei a Luciana, quando eu levantei ali, fiz o convite do nada, né? Era um convite para a criação da empresa. Então não era um convite para a empresa existir. Eu fiz uma logo e escrevi Minha Odontoclínica. Minha Odontoclínica. E falei, você quer abrir empresa comigo? Vamos montar? Vamos? E ela aceitou. E a gente seguiu com essa marca ali durante era uma cadeirinha muito bonitinha. Horrível, horrível. Mas como eu fiz... ela achava que era bonita. Mas era horrível. E uma certa vez, um doutor, que ele tinha uma empresa de marketing e tudo mais, fez uma parceria com a gente e ele queria desenvolver a nossa marca. Porque ele percebia que a marca não era legal. E eu, como engenheiro, tinha desenhado a marca. Então, certamente não era legal. Era uma cadeira odontológica horrível ali desenhada. Era uma silhueta da cadeira, vai. Não vai também exagerar. Era uma silhueta, era bonitinha. Horrível. Temos a foto. Horrível, mas a gente chegou ali nessa reunião para fazer com o condutor e tudo. Aí ele falou, olha, é legal, fechada a parceria, mas a gente vai mudar totalmente isso aqui. Essa logo não tá legal, a gente precisa mudar o conceito de vocês. O trabalho de vocês é diferente, a mensagem que vocês estão passando não tá ok. Eu preciso alinhar a marca de vocês ao que vocês entregam. Vocês entregam e representam. Né? A Luciana falou, olha, pra mim você pode fazer o que quiser, só não tira a cadeira. Eu falei, o quê? E ele que fez a cadeira não queria nem saber da cadeira. Foi uma luta pra convencer essa mulher a tirar a cadeira, porque ela falou, não, a gente... Vamos conversar depois? Eu não vou tirar a cadeirinha, Jonathan, tá conversado, tá decidido. E hoje tem mais de 7 anos que a cadeira não tá mais na nossa logo. Não existe a cadeirinha mais. E ela, graças a Deus, né? Passou. Sumiu e a Luciana... Sumiu a cadeirinha. E hoje a logo é maravilhosa, a logo. Hoje é o que a gente queria, né? Algo manuscrito, com um comecinho delicado e um final delicado. Mas hoje está representando. Em termos de logo, isso. Em termos de marca como um todo, a gente veio evoluindo bastante. Porque, em certo momento, a gente identificou que não era o projeto pelo projeto. O que a gente precisava fazer é entregar experiência. Então, não adianta você ter um projeto de acordo com as normas ou um projeto simplesmente bonito. A gente precisa criar experiências memoráveis. A mesma experiência memoráveis e naturais. Semelhante àquela que você tem, tão memorável como aquela que você tem quando você vai para um lugar arborizado. Você tem uma memória disso. Uma sensação positiva. Uma sensação. Então, a gente quer gerar sensações positivas. Essas sensações elas vão se conectar com o paciente, com um prospecto ali na clínica, e todas as vezes que ele pensar na clínica, ele vai lembrar como um ambiente legal. A gente sempre fala, a clínica ela tem que se assemelhar a um ambiente de um amigo. Você tem que ir para visitar um amigo, encontrar um amigo, e não ir para uma clínica. Porque clínica, ela remete à dor, a sofrimento. Ninguém vai para uma clínica para não passar por um procedimento. E procedimento, geralmente ele dói. Ele lembra o hospital. A gente sempre faz uma brincadeira, né, de quando você pensa no hospital, você pensa naquela imagem de um médico chegando e falando, infelizmente, ele faleceu. Então, a ideia desse conceito que a gente, como pioneiro, a gente trouxe não, a gente tem que descaracterizar. A clínica não mais tem que parecer um hospital, porque se a gente cortar para uns 5 anos atrás, 7 anos atrás, as clínicas elas pareciam hospitais. Agora não. Agora ela tem um conceito diferente. Você chega numa recepção, você não parece estar numa recepção de uma clínica. Você parece estar numa sala de estar de um amigo, você parece estar num lounge de um hotel. Uma sala VIP de aeroporto. Uma sala VIP de aeroporto. E isso
intrinsecamente ligado à economia da experiência, que não é um conceito novo no mercado, mas é um conceito muito novo no mercado odontológico, no mercado clínico. Em restaurantes a gente já vê isso, em hotéis a gente já vê isso, mas não acontecia para clínica. E a gente não conseguia entender por que não. Para nós era tão natural isso. Era. Porque desde a dental, que nem lá, quando a gente era funcionário, a gente já fazia isso. A gente já tinha percebido. Depois vieram os conceitos de neuroarquitetura, psicoarquitetura, mas a gente já fazia Luciano Barra-Jonatas arquitetura, que já era aquilo. A gente sempre conversou muito sobre metafísica e neurociência. Era um dos assuntos que a gente gostava quando amigo, né? Sim. Hoje a gente nem tem tempo, inclusive. Mas a gente, era uma coisa que linkava a nossa amizade, eram esses assuntos. E a gente falava a percepção da pessoa, quando chega em algum lugar feio, quando chega em algum lugar bonito, quando chega em algum lugar mais ou menos, ela vai tomar uma decisão ali. E aí? Isso vai influenciar. A gente já falava disso. Exatamente. Né? E aí depois a gente começou a ver surgimento. Tem curso de neuroarquitetura e a gente poderia dar esse curso. Brincando, né? Na verdade, eu até queria estudar mais a fundo agora, que a gente já trabalha com isso intrinsecamente. Porque hoje, até para contratar um serviço, por exemplo, claro, a gente sabe que a pessoa no momento presencial toma a decisão ali, olhando a clínica, mas e para você contratar o serviço de quem fará a sua clínica? Você também tem que ter algum tipo de referência. E geralmente nesse segmento, um não visita o outro. Um dentista raramente visita o outro. Hoje tem a rede social onde você consegue entrar no consultório do outro, Sim. ter acesso, mas você também precisa da rede social para olhar. Então, a rede social de vocês, eu entendo que também traz essa percepção, esse ponto importante de que experiência eu quero trazer para quem vai consumir o meu produto. Muitos lugares têm catálogo. A rede social é um catálogo de fotos, foto, é um catálogo que não tem vida, que não fala da história, não fala do ambiente, não dá aquela percepção para a pessoa de como ela pode também construir o dela. Sim. E aí eu vejo isso muito no posicionamento de vocês. E aí a pergunta em si é, de onde vem a maioria dos clientes de vocês hoje? Qual é o maior canal de venda hoje? Certo, perfeito. Isso aí, Adriano, é o que a gente pode falar que foi quando teve a nossa virada. A nossa virada foi quando a gente começou a trabalhar com marketing digital. Então, eu fiz uma especialização em marketing digital, eu tenho MBA em marketing digital e planejamento, e aí eu percebi que a gente precisava entregar conteúdo realmente valioso para os nossos seguidores, né? E na época a gente tinha, acho que 5 mil seguidores. Hoje a gente tem mais de 110 mil. E entregando ali o conteúdo, a gente criou uma máquina de captação de lead. Então hoje a gente entrega conteúdo de valor para os nossos seguidores, para os nossos inscritos. Então hoje a gente tem leads vindo, né, das nossas redes sociais, a gente tem de lista de e-mail, a gente tem de campanhas, a gente tem muito de boca a boca ainda. Tem muita indicação, eu ia falar isso, tem bastante indicação. Bastante indicação. E eu acho que o ponto forte é entregar valor. Então a gente entrega um conteúdo de valor para os nossos seguidores, e aí por isso eles vêm até a gente, porque eles entendem ali a gente como autoridade nesse segmento, pela forma como a gente se posiciona, pelo conteúdo que a gente entrega. E é sempre realmente coisas que elas possam colocar em prática. Porque a gente entende que não é todo doutor que está pronto nesse momento para ter uma clínica. Muito bom. E tá tudo bem. Só que você tem uma jornada. Então a gente quer atender aquela pessoa que ela ainda não consegue montar a clínica dela. Exato. Então a gente fala para ela, legal, tudo bem, você ainda não precisa ser meu cliente, mas eu quero te levar ao próximo nível. Mesmo assim, porque no próximo nível, aí sim, você pode ser que você me contrate. Então, a gente dá dica para ela, olha, iluminação, você poderia fazer assim, a poltrona, você usa esse tipo, um painel ficaria legal desse jeito. Então, são soluções que não geram custos, não geram uma reforma, mas que ela já consegue entregar valor ali na clínica dela. Longe, o Jonatas conduz isso brilhantemente, mas ele criou um serviço de tanto a gente ser solicitado. A pessoa vinha, quando eu fazia o projeto, não cabia o que ela queria. Mas ela não sabia. E ele criou o serviço de análise de ponto gratuito.
Então, quem tiver uma planta, ela me manda, eu analiso, verifico, faço um croquis, vejo se cabe dentro das normas, se cabe nas normas com ressalva, se não cabe de jeito nenhum, e dou um parecer. E a gente não cobra nada. É um serviço que a gente faz mesmo por amor, para lá na frente... Por gratidão, né, Lu? Por gratidão, amor, as duas coisas até envolvidas. Exato. E indo mais longe, que acho que você esqueceu de mencionar que ele conduz brilhantemente esse setor, né, de vendas, e a empresa foi tomando essa forma, foi tendo os departamentos, foi tendo esse serviço, foi tendo o setor de implementação, que é fantástico. O Jonatas teve essa ideia, porque muitas solicitações. E aí não tem custo nenhum para o cliente, mas é um setor que organizou nossa vida, organizou a vida dele. Nossa, ficou tão maravilhoso depois que a implementação surgiu, né? Porque assim, aí tem 2 pontos, pegando ali o gancho da Lu. Primeiro, quando a gente começou a empresa, a gente já tinha, era eu e a Luciana, mas a gente já tinha os departamentos formados. Então a gente ainda não sabia como seria, mas a gente sabia que tinha esses departamentos. Então a gente tinha separados em pastas, departamento de orçamentos, departamento de planejamento, departamento de arquitetura, departamento de projetos. Por muito tempo ali ficou vazio aquele departamento, mas já era um departamento. Então a gente meio que ele era pequenininho, mas era um bonsai, bonsai, mas a gente sabia que um dia seria uma árvore grande. Então a gente já fez ali tudo separadinho. E essa questão da gente fazer essa captação e ali na análise de ponto é mesmo ali por gratidão, porque tem um hiato. O doutor, ele precisa contratar um arquiteto para poder escolher um ponto, mas ele não consegue contratar um arquiteto porque ele ainda não tem um ponto. E ele falava, e agora? Como eu sei que 50 metros quadrados vai atender meu consultório, que eu imagino que eu vou ter? E se eu pegar uma sala de 50 metros quadrados, quando eu for buscar o arquiteto e eu não conseguir? Então, o que a gente fez? A gente criou um departamento de análise de ponto, que a Luciana lidera, e ele mais outros arquitetos, que fazem esse serviço. Então, o doutor, ele precisa escolher um ponto, mas ele ainda não sabe. Ele entra em contato com o escritório sem custo nenhum. Ele vai enviar as fotos deles, a gente vai fazer um estudo de necessidades. Porque uma coisa, Adriana, quando a gente vai montar um projeto, é que o doutor pensa, legal, eu quero fazer 3 consultórios. Só que para você ter 3 consultórios, você tem uma série de ambientes de apoio que a norma exija que você tenha. Só que ele ainda não tem noção desses ambientes de apoio que ele vai precisar. Ele acha que é só aquilo. Tem situação que você precisa de vestiário, você tem área mínima de vestiário, você tem DML, área mínima de DML. São várias implicações, né, Lu? Tem situações que você tem que separar a esterilização do expurgo, e eles acham que vai tendo uma autoclave ali, passando por dentro do DML com um tanque, tá tudo bem. Não pode, né? E aí, depois que a análise de ponto surgiu também, eu sinto como um divisor também. Foi muito bom. A gente se sentiu... Acho que gerou aquele hormônio da felicidade de poder ajudar, né? E aí o Jonatas, a gente pensava, mas você vai ter que fazer uma planta para tomar essa decisão. Mas assim, eu sou muito rápida para definir um layout, uma divisão. Só de olhar assim, eu já começo as distribuições e já falo. São muitos anos, né, Lu? São 10 anos, né? Então, quando eu falei, não, John, mas Mais é de 10 rápido. anos, né? De formada, 23, né? Só que eu sempre trabalhei com arquitetura, nunca fiz outra coisa. Até brinco que, nossa, se eu perder meu diploma, eu nem sei, eu não sei fazer outra coisa. Acho que talvez ser mãe e avó, né? Talvez eu mando bem. Então, mas isso foi um divisor também para mim. Ainda bem que eu lembrei de tocar nisso. Tá aí um ponto muito importante. Primeiro de tudo, acho que é nítido para mim aqui a química entre vocês. Isso, acho que para quem está nos assistindo em casa também vai ser muito nítido isso, e a sociedade dar certo em função dessa química, Sim. em função dessa comunhão entre vocês, isso é muito importante. Segundo ponto é que essas inovações e essas ideias, essa criação de departamentos, mesmo com a empresa ainda pequena, vem de um know-how que vocês tiveram de trabalho juntos dentro do corporativo. Talvez você não tenha tido a oportunidade de seguir esse caminho de trabalhar no corporativo, já foi enfrentar o empreendedorismo de cara e ver a vida toda desorganizada, que não teve bagagem. Mas ter essa bagagem foi fundamental para a história de vocês, me parece que realmente foi. E aí o terceiro ponto é que, independente do momento que vocês estavam, sempre teve uma busca pela excelência para criar algo novo que melhorasse, olhar esses gaps do processo. Porque tem muitas vezes que a gente, por dar certo, Estaciona. a gente estaciona, não olha mais para a inovação, não olha mais para a criatividade. E aí tem uma pergunta que fica
é uma pergunta que normalmente eu faço, mas agora está martelando na minha cabeça. Ai, meu Deus. Quando que vocês entenderam que a empresa de vocês estava dando certo de verdade? Ou seja, quando que começou a dar certo? Eu senti que a empresa começou a dar certo quando a gente começou a ter que contratar pessoas para o time de venda. Foi. Foi quando a Patrícia entrou. É, Quando a Patrícia entrou, eu falei, a Patrícia é minha esposa. isso. Olha só, pessoal de casa, eles não são casados. Somos tá? amigos e sócios. Amigos e sócios. Olha essa química. E a esposa dele também é minha amiga. E trabalha com a E gente. trabalha com a gente. Beijo, Patrícia. Beijo, Paty. E foi quando a Patrícia entrou, ali eu vi que a empresa realmente começou a dar certo. Porque a gente tinha ideias, a gente tinha ali o apoio da Kremer e tudo, mas Éramos nós para tudo. Vender, projetar, desenhar, fazer levantamento. exato, e uma dependência, porque assim, mesmo que você tenha um cliente, isso é um risco. Você tem um único cliente grande. Você depender de um único cliente. Porque se ele cancela o contrato com você, você quebrou. E isso ficava martelando em mim, eu ficava angustiado. E foi por isso que eu fui fazer a especialização em marketing digital. E aí, trabalhando com marketing digital, a gente começou a ter uma grande demanda de lead. Mas e foi rápido o o o insight. insight. É. E com a entrada da Patrícia, eu percebi que a empresa começou a dar certo porque a gente começou a fechar bons contratos, a gente começou a evoluir bem. E a Patrícia ela trouxe uma energia boa para a empresa de acelerar. A Luciana ela é bastante criativa, eu sou bastante técnico e racional, mas a Patrícia é o nosso acelerador. Sim. Ela acelera, ela faz as coisas acontecerem mais rápido, ela dá mais celeridade e ela cobra muito a gente. Cobra. Ela cobra muito. E ao mesmo tempo que ela tem essa celeridade, ela também tem uma meiguice de preocupar com detalhes, sabe? De cesta, de flores, ela tem, né, a dualidade de se preocupar, que eu já sou mais. Exato. Não vi nada, o que vai fazer? Ela já pensou em detalhes, em minúcias, em flores, em cestinha. E ao mesmo tempo ela é nosso acelerador. Isso. E ela chegar, e esses clientes ali, por conta do marketing atrelado a vendas, ela chegar, ela fez acontecer, mas a gente viu ali a virada. Os novos clientes chegando sem depender de um grande cliente. Então agora era a gente mesmo. Essa foi a principal das viradas. É como se a gente estivesse em apoiados ali, voando, mas apoiado em um grande avião. E agora a gente saiu. Agora a gente estava voando sozinho. E a gente, quando sentiu ali o vento bater, a gente sentiu. E aí a gente conseguiu seguir bem. Foi a virada. Marketing, vendas e Patrícia. Tá aí um ponto importante. 10 anos de história. É uma história já de alta performance e acima das estatísticas, inclusive de empresas no Brasil. Infelizmente, boa parte das empresas quebram no terceiro ano. Óbvio que as coisas foram sendo construídas, as indicações foram acontecendo, vocês foram cada vez posicionando melhor, mas teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Ou teve algum momento que, assim, apertou a tal ponto que, poxa, a gente vai precisar se reinventar ou ter algum tipo de mudança específica para continuar essa história? Reinventar, sim. Desistir nunca. Exato. Nunca. Pode ser um A slogan. gente sempre teve certeza que o que a gente faz é muito bom. Que a gente é muito bom. Que a gente vive o nosso sonho, ajuda as pessoas a viverem o delas. Nunca. E teve problemas pesados, né, Jonathan? Sim, a gente já... Eu acho que todo empreendedor, se não passou por uma grande crise, ele vai passar. E nesse momento que a gente é provado, é que você mostra que realmente você... Na pressão é forjado o nosso caráter. Exatamente, Adriano, exatamente. Então, assim, a gente teve uma situação que a gente tinha muitos clientes. A gente tinha um parceiro que era um parceiro importante, e ele estava executando várias obras ali, e não necessariamente a gente estava vinculado sim, mas a gente não tinha a culpa. A responsabilidade é diferente. A gente não tinha culpa, mas a responsabilidade a gente
a gente sentia que a gente tinha. Porque eu sempre falo que se você não tem uma responsabilidade civil, pelo menos você tem uma responsabilidade ética, né? Então, esse parceiro, ele gerou um grande problema e ele saiu. E por nossa responsabilidade ética, a gente se colocou à frente para resolver. E nesse momento que a gente via todo mundo saindo, abandonando, a gente falou, não, a gente não vai. A gente vai ficar e a gente vai resolver tudo. Então foi a pior situação ali que a gente passou, mas isso foi muito bom Mas pra um gente. sempre pode contar com o outro. A gente nunca sequer desconfiou que o outro poderia estar pensando em desistir. Não, né? isso nunca. Jamais. Nunca Mas tivemos insegurança em relação ao outro. Nunca. Né? E isso foi muito bom. Assim, para a empresa, essa crise foi muito importante, mas muito importante. Melhorou muitas coisas, né, Lu? Em vários... Mas vale ressaltar que o Jonatas tem uma característica de não precisar de crise para querer melhorar. Sim, Ele é uma busca constante. Às vezes eu quero um pouco do platô. Ele não deixa. Às vezes ele... Sabe? Eu falo, tá, me deixa aqui só um pouco na minha zona de conforto. Não pode. Vamos melhorar. É 24 horas por dia melhorando. Não sei onde cabe mais curso para essa criatura. A Luciana fala de mim, mas ela é igualzinha. Estou com 3 em andamento, mas se eu tô com 3, ele tá com 6. Pode ter certeza. Mas é o processo, né, Lu? É o processo. Sim, a gente tem que estar sempre melhorando, porque se você parar, você fica para trás, porque o mundo está andando. O mundo está em movimento, o mundo está indo para frente. Você não tem o benefício de falar, ok, já sei de tudo. Quem sabia de tudo há 2 anos atrás? Surgiu o GPT. Eu ia falar disso. Quando que surgiu a inteligência artificial, assim, que começou a pegar? Há alguns anos atrás já surgiu, mas 2022, agora, 2023 foi quando... Vou chutar 1 ano atrás. Ele começa a programar quadros que ele fez na inteligência artificial. E eu comecei a usar os quadros lindíssimos do meu artista favorito, feitos pelo chat GPT. Tinha algum quadro de cadeira? Não, a cadeira, ela vai pro escritório novo com a gente. Sério, ela existe e ela vai pro mural num lugar específico ali. Mas isso é uma busca nossa, assim. Como empresa, a gente quer sempre avançar, a gente quer sempre entregar algo inovador, a gente está sempre buscando soluções. O pessoal de arquitetura está sempre nas feiras buscando tendência, e ao mesmo tempo que eles estão buscando tendência, a gente está buscando a opção. Então, isso é importante a gente falar, né? Que às vezes o doutor ele vê ali aquele pendente lindo, nossa, esse pendente é 10 mil reais. Provavelmente o original seja, mas você tem um idêntico no Brás Santa Efigênia. Por 200 reais. Nem me fale. Nem me fale. Passamos por isso. Falando até sobre esse ponto, e aí já para a gente concluir, talvez, esse momento muito marcante para nós, vocês disseram sobre economia, sobre uma arquitetura gerando opções, falaram muito sobre essa participação que um tem na vida do outro, mas também na vida de quem vocês trabalham para realizar os sonhos. Se a gente fosse compilar tudo isso em um propósito único, qual é a razão social da minha clínica? A razão social da minha clínica é você realmente conseguir transbordar realizações. Então, a gente saber que através do nosso trabalho a gente consegue realizar sonhos, e esses sonhos vão realizar outros sonhos, que vão realizar outros sonhos, e criar essa propagação do bem é maravilhoso. A gente vê isso muito, na verdade a gente viu isso muito claro na pandemia. Na pandemia a gente via tudo fechado e a gente estava com muitos clientes na pandemia. A gente estava fazendo muitas clínicas. Na verdade aumentou. Na pandemia a gente estava fazendo muitas clínicas e eu via aquelas pessoas trabalhando e a gente falava, nossa, que legal. Essas pessoas estão levando alimentos para sua casa. Essas pessoas estão realizando ali os sonhos delas. E a gente nem tinha terminado a clínica ainda. A clínica seria um outro sonho. Então, dentro do processo do sonho, está se realizando o sonho. Então, eu enxergo isso como a nossa razão social. Talvez a Lu tenha também uma outra razão social. É parecida com a sua. Mas tem uma questão também de um pouco de... Eu falo até para a Rebeca, que é uma dentista minha desde a adolescência,
que como eu tive a genesia, foi complicado na minha época, eu vou fazer 50, né? Então, não tinha implante ainda. Então, criança sofre bullying e tal. E eu lembro de ter feito a primeira clínica e ter sentido uma gratidão pela Rebeca por ela ser dentista, mas ela não era minha cliente da situação. Eu sempre conto isso pro Jonas. Sim. Quando criança isso era sofrido, mas depois de muita terapia a gente resolve. Hoje aí tem lente aí para resolver. Hoje isso resolve, mas naquela época não tinha, né? Então tinha muitos traumas que teve que ser resolvido na terapia e isso gerou uma gratidão muito forte a esse profissional. Por isso que a gente começou com muitos dentistas, mas fatalmente todas as áreas acabaram nos procurando. Hoje a gente não atende só dentistas, né? Mas eu falo que são onde está meu coração. Então, acho que isso também tem um pouco a ver com o meu propósito. Eu sou muito grata à Rebeca e eu sempre abraço ela e falo disso. Inclusive, quando ela for fazer a dela, eu falei que eu dei de presente para ela. Então, tô te avisando aqui. E aí eu sinto que tem um pouco a ver com o meu nesse sentido. sim. Propagação do bem, né? Propagação do bem. Para quem nos assiste aí em casa, vocês assistem por semana as entrevistas. Acabou de sair daqui a Paula, que foi a entrevistada que você viu na semana passada. E se você assistiu aquela entrevista até o final, vocês viram que eu me emocionei muito, porque ela tem uma parte ali da minha história muito importante e ela, mesmo sem saber, ela fez parte. E agora, com esse mesmo ambiente, com essa mesma, talvez, energia emocional, eu volto a me colocar numa posição mais emotiva pela participação desses dois profissionais e desses dois amigos aqui. Eu comecei a gravar vídeo para o YouTube em 2016. Eu já queria gravar conteúdo, queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia muito bem o que eu fazia. Eu tinha um canal chamado Nós Queremos Te Ajudar. Olha que nome bom esse canal, Nós Queremos Te Ajudar. Adorei. Minha cabeça funcionava de um jeito muito diferente nessa época. E eu lembro que eu comecei a morar sozinho nesse período, e eu sentava no chão para gravar conteúdo, eu colocava o celular no cabo de vassoura, passava durex, e gravava sem corte, sem edição, até porque eu nem sabia editar, e postava no YouTube. E aí foi passando os anos, eu fui amadurecendo os conteúdos, amadurecendo a forma de me posicionar, porém senti que faltava uma coisa, faltava talvez um lugar para poder viver esses sonhos, fazer essas gravações, poder me posicionar, poder transmitir mensagens. E quando eu encontrei o amor da minha vida, que em poucos dias será minha esposa, não sei quando você vai assistir exatamente esse vídeo, mas agora dia 29 eu me caso com a Cristina, depois de 7 anos juntos, enrolei, mas casamos. A gente tinha sonhos conjuntos. Na história dela, ela veio de uma clínica num consultório em cima de uma pizzaria. Eu até brincava com ela que era a pizza mais barata da cidade. Então isso já também precificava o serviço dela. Não tinha placa, era uma sala bem simples e ela tinha um sonho de ter uma clínica maior, num lugar que era um sonho dela. Nós conseguimos essa clínica de 36 metros, só que nem arquiteto tinha para o projeto. Ela fez tudo na mão. E aí veio os meus sonhos somados aos dela de ter um consultório maior, de ter uma clínica maior, eu querendo gravar conteúdo, ter uma sala de treinamento, ter uma sala de reunião. Nós unificamos todos esses sonhos em um único espaço que não tinha nada a ver com o espaço que a gente tem hoje. Era uma cozinha, uma sala de estética, paredes rosas, o lugar tinha até, ainda por ser uma cozinha, as lembranças, né, e o cheiro da gordura. E a gente, naquele lugar, a gente pensou, e se nós realizássemos os nossos sonhos coletivos aqui? Só que precisava de alguém que tivesse o toque artesanal para transformar aquele lugar que não tinha identidade em um lugar que tivesse a nossa essência e criasse uma identidade. E foi através das mãos desses dois profissionais que os meus sonhos de menino e os sonhos de uma grande profissional que também tinha o desejo de viver um ambiente que pudesse proporcionar isso para ela, através da mão desses dois profissionais, isso foi realizado. Então, se hoje eu enxergo a vida de uma outra perspectiva, não foi só apenas porque um dia eu sonhei, porque muitas vezes o sonho que eu sonhava era muito distante das realizações que hoje estão acontecendo, mas precisou da essência, da sensibilidade e das mãos de alguns profissionais para que isso pudesse nascer, para que isso pudesse crescer e para que isso pudesse ser materializado. Então, vocês criaram os nossos sonhos através das nossas palavras ali, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, vocês construíram aquilo. E hoje, quando eu entro naquele lugar, e eu sei que eu posso me permitir ser criativo, ser inovador, mas também ser intimista, ser emotivo,
que a minha família está ali e saber que tem o toque e as mãos de vocês ali, vocês fazem parte da nossa família de alguma forma. Nossa, que prazer, Adriano, que prazer. Eu não consigo nem falar. Pra gente é uma honra gigante. Né, Lu? É o que eu te falo. Eu vivo o meu sonho, e por isso que eu tô conseguindo ajudar você a viver o seu. Porque não foi um negócio pra mim. Não foi o que você pagou no projeto, que na verdade nem é meu departamento, eu nem sei. Foi porque eu vivo o meu sonho que você vive o seu agora, entendeu? Então, empresário, você que tem um negócio aí, e talvez você viva aquele momento de ou pensar em desistir, ou as coisas estão desafiadoras para você, eu não sei o que você faz, mas eu tenho certeza que se você faz algo de coração, existem muitas pessoas sendo impactadas através da tua vida. Talvez você já tenha colaboradores e essas pessoas são impactadas diretamente por você. Talvez você só tenha clientes. Talvez você só tenha ideias. Mas, dependendo das associações que você faz, dos relacionamentos que você constrói, das pessoas que farão parte da tua vida para a realização desse sonho, você vai materializar coisas incríveis. Então, não desista. Assim como eu disse na entrevista anterior, se você precisar ter um momento de descanso, descanse. Mas não desista. Você é uma peça fundamental para a transformação de muitas vidas. Vidas que já te conhecem e vidas que ainda nem te conhecem. Eu não os conhecia, eles também não me conheciam. Mas juntos, nós criamos algo que vai transformar muitas outras vidas. E essa entrevista também vai transformar muitas outras vidas. Então perceba que não tem uma linha reta. A vida vai fazendo curvas, vai atravessando montanhas e vales e vai entrando em lugares que a gente nem imagina para conectar pessoas, conectar propósitos e transformar relações. Então, seja você esse agente de transformação e mudança. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer muito a Náutica Digital, nosso grande patrocinador, esse espaço aqui em Alphaville, para mais de 100 pessoas sentadas. Você pode ter o seu podcast, pode ter sua live de lançamento, seu talk show, seu evento para o teu time ou para os teus clientes. Você pode inovar e ser criativo aqui também. Quero agradecer ao Tim, que está por trás das câmeras, cuidando de nós aqui, agradecer ao Adelar, que é o nosso parceiro aqui no programa, o nosso sócio do programa e dono desse espaço, e agradecer demais aos nossos convidados. Vocês ajudaram muito na realização do nosso sonho e terão muitos outros ainda para realizar. Então, obrigado pelo que vocês fazem por empresários e empreendedores, por sonhadores brasileiros e, quem sabe, internacionais. A gente que agradece, né, Jonathan? Amém. Obrigado, Adriano. A gente que agradece por nos permitir viver nosso sonho. A gente viveu porque vocês permitiram. Eu exerci minha profissão para fazer a clínica de vocês, o Jonathan exerceu porque vocês permitiram. Então, Exato. A gente que tem que falar obrigado, né? Nós que agradecemos. Muito obrigado. E mais uma vez, você que está em casa, muito obrigado por estar com a gente aqui. Confere se você está inscrito no canal, deixe seu comentário. Os contatos dos nossos arquitetos aqui estarão aqui na descrição do perfil. Se você quiser contratar o serviço deles, acompanhe o perfil deles também. Eu sei que tem muitos projetos novos vindo por aí. Então, fica essa recomendação para você. Nos vemos na próxima quinta-feira, na nossa próxima entrevista às 8 da noite. Até o próximo Talk Show, até o próximo Negócio em Foco. Até lá.